passada. Nós trabalhamos os 9 primeiros artigos. Nós falamos do objeto, né, da LEP, da legislação. Nós vimos também sobre o condenado e o internado. Falamos também da classificação, né, dos critérios de classificação, do conselho, enfim, do comitê. E agora nós falaremos da assistência. Perfeito? Então, a partir do artigo 10 da LEP, nós falaremos exatamente da assistência. A assistência a quem, Gessano? Ora, ao preso, ao internado. Tá? Então, a pessoa do preso, a pessoa do internado, enquanto eles estiverem dentro da instituição, das instituições, eles têm direito à assistência. Então, se eles têm o direito a alguém, caberá a obrigação. Não é? O direito de alguém pressupõe a obrigação de outro. Então, essa obrigação vai ser determinada exatamente no artigo 10. Acompanhe aí o que diz no artigo 10. Tá? A assistência ao preso e ao internado é o quê? É dever do Estado. Então, a assistência, ela se constitui como um dever do Estado. Tá? Então, o Estado tem o dever de assegurar ao internado, ao preso, as várias assistências. Vamos lembrar de outra coisa que nós vimos na aula passada, na nossa primeira aula. A gente conversou a respeito do seguinte: a pessoa do preso, ele perdeu sim o seu direito de liberdade. Ele está com uma pena privativa de liberdade, mas ele não perdeu os seus demais direitos. Continuam todos, principalmente por conta dos princípios da dignidade da pessoa humana, da vedação de penas cruéis. Perfeito? Então, nesse sentido, tá, o Estado, então, tem que garantir que esses direitos sejam assegurados à pessoa do preso, à pessoa do internado, sendo, portanto, dever. Mas o artigo 10 ainda fala mais a respeito da assistência. Tá? Além de o artigo 10 determinar que é um dever do Estado, ele diz também qual é o objetivo dessa assistência, que é objetivando o quê? Prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Então, aqui há um objetivo, ou dois objetivos. O primeiro objetivo é qual? Objetivando prevenir o crime. É uma prevenção. Tá? Então, é uma prevenção. Ou seja, vamos garantir a assistência a esse preso, para que ele, sentindo-se assistido, ele possa entender a razão da pena dele. Lembra lá do artigo 1º e do artigo 2º sobre quais são os objetivos da pena, para que serve a pena? Pois é. Então, para que esses objetivos lá do artigo 1º e do artigo 2º sejam alcançados, prevenindo, portanto, a pena. Ok? Prevenindo, portanto, o crime. Então, além de objetivar a prevenção do crime, qual é o outro objetivo que ele tem? Orientar ele ao retorno à convivência. Orientar o retorno à convivência social, né? À sociedade. Tá? Então, a ideia da assistência é exatamente fazer com que ele, durante o seu período de internação, consiga ser reabilitado, consiga, por meio de orientação, entender a razão da sua pena e, principalmente, não apenas pagá-la, tá, de forma correta, da forma menos prejudicial possível a ele também, assim como devolvê-lo à sociedade de uma maneira que ele possa ser reintegrado dentro de um
uma normalidade de convívio social. Perfeito? Então, esse é o objetivo da assistência também, a prevenção e o retorno à sociedade. Perfeito? Reparem que desde o artigo 1º, a LEP ela vem batendo exatamente nessa tecla. Na nossa primeira aula de direito penal, quando eu falei lá do artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Lembram disso? Aí nós discutimos o que é crime e nós discutimos também o que é pena. E eu comentei com vocês a respeito exatamente do que, para que serve a pena. Qual é o objetivo de se colocar uma pena para uma conduta considerada criminosa, um delito? E aí nós percebemos então que a pena ela tinha como objetivo a prevenção, a reparação, a punição mesmo da pessoa também. Perfeito? Então, desde o direito penal, passando pelo artigo 1º também da LEP, chegando novamente aqui no artigo 10, esse objetivo sempre vai ser apontado. A ideia da pena é prevenção. É punir? É punir, mas ela também tem como objetivo a prevenção. E, no caso, a reabilitação da pessoa ao convívio à sociedade, ao convívio social. Isso sempre tem que estar na percepção de vocês quando virem a questão ou as questões da LEP. Tá? Esse artigo 10 tem um parágrafo único. Olha só o que diz o parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Eu já puxo isso daí para o artigo 11 também. Vou fazer uma combinação desse parágrafo único com o artigo 11. O artigo 11, ele trata das espécies de assistência. As espécies de assistência. E vocês podem observar aí, no artigo 11, que são 6 as espécies de assistência, não são? Sim. Beleza. A primeira espécie qual é? Material. Assistência material. Assistência material. Ou seja, os recursos necessários para uma vida digna, para a sobrevivência. Ele precisa ser alimentado, ele precisa ter materiais de higiene, roupas, enfim. Ele precisa ter recursos materiais para poder, obviamente, usá-los. Qual é a segunda espécie de assistência? Saúde. Obviamente que a saúde da pessoa, reparem, todas elas são direitos. Ele está com o seu direito de liberdade privado, é uma privativa de liberdade, mas todos os demais direitos são o quê? Assegurados e garantidos para ele. É por isso que é dever do Estado garantir todas essas assistências, entre elas a saúde. A gente vai trabalhar uma a uma daqui a pouco, tá? Qual é a terceira? Assistência jurídica. Assistência jurídica. Tá? Ele precisa, ainda mesmo que em cumprimento da pena, da assistência jurídica. Ele precisa disso para quê? Para que a pena dele possa ser trabalhada dentro da progressão, dentro da regressão das penas, alguém que possa, portanto, atuar junto à vara de execuções penais para garantir os seus interesses e garantir que os seus direitos sejam também postos em prática. Tá? Então, a assistência jurídica, ela também deve ser assegurada pelo Estado. Qual é a quarta espécie? Assistência educacional. Assistência educacional. Então, nós vamos ter aqui no sistema penitenciário também a possibilidade de o internado, a pessoa do interno, ser ou progredir no ramo da educação, progredir na sua condição de estudo, uma formação acadêmica, cumprir o primeiro grau, o famoso ensino fundamental hoje em dia,
o ensino médio, ensino superior também é possível. Tá? Então, tudo isso daí vai estar regulamentado nos artigos da LEP. Quais são as instituições, quais são os regimes que permitem o ensino fundamental, o ensino médio, o que é obrigatório, o que não é obrigatório. Enfim, nós vamos observar cada um deles, mas eles têm direito à assistência educacional. Quinta assistência. Social. Assistência social. Tá? Então, o pessoal da assistência social também vai atuar junto aos presos, junto aos internos, para lhes prestar o atendimento, o serviço necessário, personalizado, né, nas demandas assistenciais de cada um. Perfeito? Então há profissionais nesta área envolvidos também nas instituições penais. E finalmente, a sexta assistência, que é qual? Religiosa. Tá? A assistência religiosa também é assegurada a ele. Então as instituições religiosas, inclusive, têm parcerias importantes, né, com as casas penais, com as instituições penais, para que eles possam lá não só a prestação dos serviços de capelania, mas tudo aquilo que a assistência espiritual pode oferecer. E todas elas aqui são muito importantes, sem sombra de dúvidas. Tá? Agora, com relação ao aspecto da prevenção e da orientação ao retorno à sociedade, uma das que tem obtido mais êxito é exatamente a religiosa. Tá? São as que obtêm muito mais êxito, do ponto de vista de números mesmo. Tá? E por isso que ela é muito importante. O artigo 11, ele trata dessas 6 assistências. Perfeito? E eu faço uma observação exatamente em razão do parágrafo único do artigo 10. Tá? Porque a assistência, ela também se estenderá a quem? Ao egresso. Só que, obviamente, dentro da nova condição dele. Tá? Então, a assistência estende-se ao egresso. Pensando quem é o egresso? A gente vai ver a definição legal de egresso daqui a pouco, mas egresso, você sabe, é aquele que saiu. Ingresso é o que entra. Ingresso é a entrada. Né? Egresso é saída. Então, o egresso é aquele que saiu do sistema penal. Tá? Haverá um tempo delimitado em lei, inclusive, para dizer quanto ainda ele será considerado como egresso. A gente vai ver isso na lei também. Perfeito? Mas a respeito aqui dessa primeira percepção, tá, do artigo 10 e do artigo 11, tranquilo? Perguntas? Não? Galera que vai assistir aí a aula gravada, alguma pergunta? Não? Beleza, vamos tocar então. Pingarrilha tem dúvida, né? Então vamos falar da primeira forma de assistência, né? Que é a assistência material. Vamos lá. Assistência material. Artigos 12 e 13, não é isso? Artigos 12 e 13 falam sobre a assistência material. Tá? Aqui, tá, é bem simples, não tem muita enrolação. Tá? E aproveitando, né, a banca setup, né, é uma banca bem tranquila. É letra de lei, tá? São os conceitos mais simples. Pelo menos essa é a tendência das provas da setup. Tá? Vamos então, né, pensar nela exatamente dessa forma. E quando sair o edital com conteúdo, aí vai ficar mais lindo ainda, que a gente vai bater só na parte que realmente for limitado lá e delimitado pelo edital.
Tranquilo? Enquanto isso, vamos abordando tudo, né? A gente não perde nada na realidade. Olha só o que diz o artigo 12, acompanhe aí na lei. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Então vamos lá. A assistência material, ela consiste de 3. Qual é o primeiro que ele destacou aí? Alimentação. Alimentação. Alguns presos reivindicam 4. Né? Acho que é 4. 3 está pouco. Então, assistência material, alimentação. Eles estão sob custódia do Estado. Perfeito? Então, por conta disso, o Estado agora é o garantidor deles. Tá? O Estado é o garante, é o responsável por eles. Então, quem tem que garantir a sustentação, a manutenção, né, o custeio de tudo isso é o Estado. Então, a alimentação. Tá? Só que o Estado não tem dinheiro próprio, né? De onde é que o Estado arranja dinheiro para alimentar os presos? Nosso! A gente trabalha, quando o Estado deixa, né, e ganha dinheiro, paga imposto. Às vezes ele não deixa a gente trabalhar, mas enfim. Qual é o segundo? Vestuário. Então tem que dar lá a roupa do interno, uniformezinho, laranja, amarelo, verde, caqui. Eu não vejo a hora deles começarem a exigir fórum, M-Officer. Vamos usar aqui um coach, né? A pessoa, a gente quer andar com o Hugo Boss. Aí vai ser legal. Alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Instalações higiênicas. Instalações higiênicas. O ambiente, portanto, saudável, salubre, limpinho, azulejos branquinhos. Exatamente. Então, a assistência material, ela, brincadeiras à parte, elas ficam desses 3 aspectos aqui. Repara, é aquilo que materialmente garante a mínima condição de vida. Não é vida no sentido de estar respirando, é vida no sentido de usufruir dela. Então isso daqui é o que minimamente se exige de forma material. No artigo 13, ele comenta o seguinte, olha, o estabelecimento disporá de, falei de instalações, né? Então, o estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. O que ele está falando aqui? Cantina. Exatamente. Então, podemos ter também a instalação de cantinas. Não. Olha a palavra que está aqui. Eu não estou dizendo que não existe. Eu estou dizendo que não é previsto. Porque o que é previsto, aqui o artigo 12 é claro. Destinados à venda de produtos e objetos permitidos. Se alguém permitir a venda. Oi? Se alguém permitir a venda. Não, a palavra permitido aqui é o permitido legalmente. Então a gente poderia substituir isso daqui por lícito. Então, por lícito. Aquilo que é lícito. Aí, como eu disse, eu não estou dizendo que não são vendidos. Eu estou dizendo que não está previsto. Tranquilo?
Então, nesse sentido, a instalação de cantinas. Negocia com o Estado, não vai ter droga. Aí sim, perfeito? Com relação, né, à assistência material, é bem simples. Já sabe como é que cai na prova, Gerson? Assim. É assim mesmo. A respeito da assistência material, é incorreto. 2 pontos. Letra A, alimentação. Letra B, vestuário. Letra C, instalações higiênicas. Letra D, fornecimento de cantinas. Letra E, dentista. Dentista, eles têm Não é material. Não é material. Exatamente. Ela vai estar aqui no 2. Perfeito? Então, o que a gente marca? Letra E, dentista, porque é sério. Letra de lei. Perfeito? Não vai ser assim. Tá? Vai ser assim. Tranquilo? Tá? Então, tá? Nesse sentido, a gente vai... Ou então, acerca da assistência material, é correto afirmar que... Tá? Aí vem lá as alternativas, blá, 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 blá. Aí a alternativa correta a ser marcada é a instalação de espaços para fornecimento e venda de produtos permitidos que não sejam fornecidos pela instituição, pela direção. Perfeito, é isso mesmo, pela administração. É isso. Tá? Marcou, é ela correta, não tem como fugir. Tranquilo? Então a prova de vocês não virá com dificuldades maiores do que essa. Tá? Lógico, dependendo do assunto, né? Há temas mais tranquilos de serem trabalhados, há outros que são um pouquinho mais complexos pela sua própria natureza, tá? Mas aqui é mais simples. Vamos lá, segunda forma de assistência é a assistência à saúde, tá? Então, assistência à saúde. E ela está disposta aí no artigo 14. Perfeito? A assistência à saúde está disposta no artigo 14. E parágrafos e incisos. Assistência à saúde, obviamente, tá? A pessoa do preso nas instalações precisará dessa assistência. Como qualquer pessoa presa ou não precisa dessa assistência. E cabe ao Estado fornecer exatamente a assistência à saúde, não só a nós livres, como também a eles presos, perfeitos internados. Então vejam só o que diz o caput do artigo 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo. Então, olha só, essa assistência, ela deverá ser de caráter... Exatamente, ser de caráter. Primeiro, preventivo, né? Preventivo e curativo. Aí vocês vão se lembrar daquele filme Carandiru. Lembra do Carandiru? Tá? Lembra do doutor Drauzio Varela, tá? Que ele atuava exatamente junto, né, à comunidade de internos lá do Carandiru, e ele fazia um trabalho exatamente nesse sentido, tá? Preventivo e também curativo. Perfeito? Então ele atuava muito, por exemplo, no combate à AIDS, era onde ele mais trabalhava. E o filme, inclusive, retrata isso. Tá? Então, a questão da prevenção e também a questão do aspecto curativo da assistência à saúde estão previstas logo de cara no caput, perfeito? Do 14. Mas, além desse caráter preventivo e curativo, compreende também o atendimento que? Médico. Exatamente, médico, né?
esse atendimento ser de caráter preventivo curativo, cujo atendimento será médico, farmacêutico e o odontológico. E odontológico, tá? Beleza? Então, médico, farmacêutico e odontológico, tá? Tranquilo? Então, aqui, a questão da assistência à saúde, ela tem caráter preventivo, caráter curativo. E ele atua na questão médica, farmacêutica e odontológica. Tranquilo? Esse o entendimento, é isso que está aí no caput, basicamente dizendo. Então, o bacana é que a coisa aqui é bem simples, porque ela é do nosso cotidiano. Tá? Então, quando você pensa, né, numa assistência à saúde, você pensa, tem prevenção e tem também a questão da cura. Tá? E a questão da saúde que a gente busca, ela sempre tem, em regra, a questão do atendimento médico, o farmacêutico, que são os remédios que têm que ser fornecidos, e odontológico também. Tranquilo? Agora, no caso dos presos, isso é tudo garantido pelo Estado, é um dever do Estado. Tranquilo? Garantir tudo isso. Bem, aí nós temos, né, 3 parágrafos. O primeiro foi vetado, tá? Aí nós temos o segundo que diz assim, ó: quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro, mediante o quê? A autorização da direção do estabelecimento. Aí é o ponto que tem que se chegar. Tá? Aí é o ponto que tem que se chegar. Perfeito? Então observa só. Tá? Eu sou o diretor de um estabelecimento penal. O preso que está sob custódia, tá, do meu estabelecimento, ele precisa de um atendimento médico. Ele precisa de um atendimento médico. O meu estabelecimento não possui condições. Aí o que eu faço? Cruzo os braços? Óbvio que não. Eu tenho, enquanto agente do Estado, o dever de prestar assistência à saúde dele. Então, nesse caso, eu preciso autorizar que ele seja deslocado para onde? Para uma outra, para um estabelecimento que ele possa, né, receber esse atendimento. Perfeito? Exatamente. Né? Então, nesse caso, eu tenho que fazer essa garantia. Eu preciso de autorização judicial para isso? Não. Porque isso é uma decisão que administrativa. Tá? Isso é uma decisão administrativa. Já pensou? O cara está lá passando mal, precisa ser rapidamente atendido, senão ele vai morrer. Tá? Ah, não, vou esperar aqui a autorização judicial. Não cabe. Então, é algo que é discricionário, tá, ao diretor do estabelecimento. Agora, ele é discricionário porque ele não precisa de autorização, mas ele tem o dever de agir. Se ele deixar de agir, exatamente. Exatamente. Tá? Então, a conduta omissiva dele, ele será responsável. Professor, essa saída, no caso aí, para prestação de assistência, ela vai ser mediante a escolta, né? Oi? Ela tem que ser mediante a escolta. Mediante escolta? Sim. Ah, sim. Não, eu fiz essa pergunta porque algumas vezes aconteceu de sair sem escolta. E o diretor, sabendo da situação... Não, é pé de letra. Oi? Pé de letra, né? Beleza? Aí olha só o que diz o parágrafo
terceiro, será assegurado o acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré e no pós, extensivo também a quem? Ao recém-nascido. Tá? Então, nesse caso, nós temos também a assistência médica específica à mulher. Tá? Então, nos estabelecimentos penais femininos, é preciso ter essa particularidade também, perfeito? Com profissionais desta área da obstetrícia, né, da medicina pré-natal, que saiba acompanhar, também da questão da pediatria para cuidar da criança, enfim, perfeito? Então, a observação que se faz aqui no artigo 14, nos seus parágrafos, é exatamente isso. Na impossibilidade de um estabelecimento prover os recursos necessários ao atendimento médico, o administrador, mediante sua autorização, determina uma escolta, tá, para levar o internado para um outro lugar na qual ele possa receber esse tratamento. E a outra observação que a gente faz é no atendimento à mulher gestante, tá, antes do parto, portanto, pré-natal, e no neonatal, né, no pós-parto, tá, estendido também para o neonato. Quem é o neonato? O recém-nascido. Beleza? Tranquilo? Bacana. Já copiaram aqui? Quem quiser printar aqui o quadro, aproveita, que eu vou apagar agora. Já printaram? Já printaram? Vamos ter aqui. Peraí. Tira aí para postar no colega. Vou postar lá para os colegas. Rapidinho, vai. Isso. Enquadra o quadro. Vai jogar essa hora. Tá? Valeu. Então vamos lá. Terceira assistência. Assistência jurídica. Assistência jurídica, vamos lá. Ok? A assistência jurídica, ela é tratada ao longo aqui de 2 artigos também, né, que são justamente os artigos 15 e 16. Tá? Tratam da assistência jurídica. Como eu disse para vocês, né, o ingresso, né, o internado, ele precisa dessa assistência jurídica por conta exatamente das suas condições, né, da possibilidade dos seus direitos, né, de progressão de pena, para representar seus interesses durante a execução da sua pena. Então ele precisa ainda desse acompanhamento. Né? O Estatuto da OAB, inclusive, garante, né, a facilitação da conversação, né, do advogado, inclusive com o seu cliente preso, né, com o internado. Lógico, deve haver um protocolo dentro da penitenciária para que isso possa ocorrer, né, que é obviamente necessário. Mas existem as prerrogativas do advogado que devem ser respeitadas. Inclusive, recentemente estava tendo muito conflito, né, confronto entre, né, a pessoa responsável no governo do Estado por cuidar das entidades, né, dos estabelecimentos penais com relação ao ingresso dos advogados e os advogados e a sua representação de classe, a OAB. Tá? Então, isso ainda está meio tenso entre eles. Vamos ver como é que isso se resolve, né, com o passar do tempo. Tá? Então, diz assim o artigo 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Então, se a assistência jurídica, né, ela é
ela é um direito do internado para a sua representação, para que seus direitos e seus interesses sejam garantidos. Mas ele não tem, Gessandro, condição de pagar um advogado. Ele é uma pessoa carente de recursos. E aí, como é que faz? Bem, esse rapazinho aqui, ele vai ter do Estado a possibilidade dessa defesa. Então ele terá uma defesa jurídica pública. E de onde é que vai vir então essa defesa jurídica pública? Exatamente. Nós temos aí a Defensoria Pública. Tá? Então a Defensoria Pública destinará um advogado público para garantir a assistência jurídica ao internado. Perfeito? Se ele não tiver condições de pagar por um advogado. Mas, Gessandro, alguém que não seja o Estado poderá fornecer? Sim, alguém poderá. Não pode deixar aqui o banco para ti. E para quem já atua na área, né, sabe que existem pessoas muito interessadas em pagar advogados para o colega preso. Tá? Principalmente gente da facção. Né? A gente tem aqui uma assessoria jurídica que a gente pode fornecer para ti. Mas quando você estiver livre, né, andando pelas ruas de Belém, né, livremente, a gente vai precisar também de um apoio seu lá fora. Tá? Mas o que importa para nós na prova é isso aqui. Tá? Para nós é isso aqui. A Defensoria Pública, na impossibilidade da pessoa pagar, né, por um advogado, tá? Então ela oferecerá a Defensoria, os serviços da Defensoria. O artigo 16 diz assim, olha, as unidades da federação. O que ele quer dizer com isso? As unidades da federação? Os estados. Tá? Então os estados deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública. Então vamos lá. Integral e gratuita. Perfeito? Integral e gratuita. Tá? Então a Defensoria Pública vai atuar de forma integral e gratuita, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Tá? Então, dentro e fora dos estabelecimentos penais, nós vamos ter aqui, portanto, a assistência jurídica à pessoa do internado. Aí nós temos aqui 3 parágrafos que vão trazer situações específicas. E são essas situações específicas que, geralmente, né, o elaborador da questão diz, pô, o caput todo mundo vai conhecer, mas eu quero saber se eles conhecem os parágrafozinhos aqui. Então, bacana. Dos parágrafos sobre a questão da assistência jurídica, nós temos 3, e eles tratam do seguinte, parágrafo 1º. As unidades da federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais, ou seja, o governo do Estado, a administração pública estadual, deverá garantir à Defensoria Pública os recursos necessários, físicos inclusive, para que eles, os defensores públicos, possam atuar dentro dos presídios e fora dos presídios para o interesse dos seus clientes, dos internados. Perfeito? Então, como assim, Gerson? Ter dentro do estabelecimento um espaço, tá, para que o defensor público possa dialogar, conversar com o seu cliente. Tá? É aquele espaço, tem um balcãozinho, aí tem lá um vidro inquebrável, né, um interfonezinho que a pessoa fica conversando com o outro, não é isso? Exatamente. Tá? Então, lógico, sob vigilância, olhar atento, não pode ficar gravando o que eles estão falando, por causa da prerrogativa do sigilo, né, do advogado do seu cliente, tem que ser protegido. Tá?
mas tem que estar lá vendo se o advogado não vai passar nada para o seu cliente ou coisa parecida, beleza? Tá? Mas esses espaços, o parágrafo 1º diz, é o Estado, a administração pública, que tem que garantir a existência desses espaços. Tá? Parágrafo 2º, em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público, que é esse que eu acabei de falar para vocês, o tal do parlatório. E o 3º parágrafo que diz, fora dos estabelecimentos penais serão implementados núcleos especializados de defensoria pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares sem recursos financeiros para constituir advogado. Perfeito? Então, nesse caso aqui, vai haver também como parte de obrigação do Estado assegurar que dentro dos estabelecimentos da Defensoria Pública existam espaços para que os defensores públicos possam atuar nos interesses dos internados ou até mesmo dos egressos e dos seus familiares, no atendimento também. É disso que trata aqui esses parágrafos do artigo 16. Tranquilo? Com relação à assistência jurídica, deu para entender como ela deve funcionar? Como ela deve funcionar? Perfeito. E a pergunta não foi se vocês entenderam como ela funciona, foi como ela deve funcionar. Perfeito? Ok. A 4ª assistência. Assistência educacional. Vamos lá. Assistência educacional. A assistência educacional, tá? Ela vai ser tratada nos artigos 17, tá? E se estenderá até o 21. Tá? Dos artigos 17 ao 21. Tá? Então, ao longo desses 5 artigos, ele fala sobre assistência educacional. Vamos ver aqui o que é assegurado por direito ao preso a respeito da sua formação acadêmica, a respeito, portanto, da sua possibilidade de atuação dentro do presídio, na sua formação acadêmica. Diz assim o artigo 17: a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Então vamos lá. Essa assistência educacional, ela compreende o quê? 2 aspectos. Qual é o primeiro? A formação escolar, né? Instrução escolar e formação profissional. E a formação profissional. Tá? Então, a instrução escolar e a formação profissional. Então, é aquilo que a gente conhece, né? O sistema educacional brasileiro, ele pode atuar em 2 aspectos. A formação escolar acadêmica, né, que a gente chama de regular, tá? E a formação profissional. Perfeito? Então, você vai fazer um curso técnico aqui, que vai lhe capacitar, por exemplo, para o ensino fundamental, mas também já vai te engatar aí no auxiliar disso, no técnico daquilo outro. Perfeito? Então, já é exatamente visando, como nós vimos, o caráter preventivo, tá? O caráter também de reintegração à vida social do sujeito. Ele vai aprender coisas que antes ele não tinha. E isso, quem sabe, poderá estimulá-lo a uma nova posição, uma nova postura, uma nova condição, uma nova perspectiva, inclusive, de vida fora do presídio. Alguns
beleza, realmente conseguem, por meio da educação, da formação acadêmica, tá, encontrar um rumo na vida que não seja mais a continuidade nas práticas delitosas. Outros, infelizmente, nem assim. Tá? Mas aqui o artigo 17, ele molda para nós exatamente como essa assistência educacional compreende as áreas em que ele vai querer atuar, na instrução escolar e na formação profissional. Aí olha só, o artigo 18, ele nos dá aqui uma condição bem interessante. Isto cai muito em provas do sistema penal. Tá? Em tudo que é concurso no Brasil, esse artigo 18 cai bastante. Ele diz o seguinte, olha, o ensino de primeiro grau, se vocês estão aí com o material impresso, tá? Esse ensino de primeiro grau, hoje nós chamamos de ensino fundamental. Então, se quiser fazer a atualização da nomenclatura, tu fazes. Tá? A lei, quando ela foi redigida, ainda era, se usava aquele seu ensino fundamental, primeiro grau, segundo grau, tá? E alguns até usavam para ensino superior o termo terceiro grau. Perfeito? Então, como ainda era naquela época, ele usa essa nomenclatura, mas hoje você pode substituí-la perfeitamente por ensino fundamental. Aí, lá na tua prova vai cair isso, sobre o artigo 18, blá 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 blá, ensino fundamental. Opa, não, é primeiro grau. Não, tá certo. Muito embora ele tenha usado um termo que não está na lei, mas é um termo que é o que hoje se usa para aquilo que a lei anteriormente chamava de primeiro grau. Então tá certo, ensino fundamental não vai estar errado não, tá? Por isso que eu recomendo vocês fazerem aí a atualização do termo. Não é para arriscar primeiro grau, tá? É só para acrescentar que primeiro grau é o ensino fundamental. Pode aparecer também como primeiro grau. Se aparecer primeiro grau, tá certo. Se aparecer ensino fundamental, tá certo. Beleza? Oi? É sinônimo. Sim, sim. O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se ao sistema escolar da unidade federativa. Então, olha só. Obrigatório. Primeiro grau. Tá? O famoso ensino fundamental. E ele está dizendo que vai ser integrado aonde? As unidades federativas. Exatamente. O Estado, o governo do Estado, ele não é o responsável pela educação pública, gratuita e de qualidade? Sim. E é isso que a Constituição diz, né? O Estado será responsável pelo oferecimento de educação gratuita, pública, gratuita e de qualidade. Perfeito? Então, não existe um plano educacional do Estado? O Estado não tem um plano para atuar? Pois é. Ele não tem também um currículo, um percurso acadêmico que deve ser cumprido? Sim. Todas as escolas públicas, por exemplo, e até mesmo as particulares, elas devem atender isso que a SEDUC, a Secretaria de Educação, ela determina para as escolas públicas. Esse mesmo currículo, esse mesmo percurso acadêmico é que vai ser usado aqui. Tanto é que este estabelecimento de ensino nos estabelecimentos penais são reconhecidos pela SEDUC. A pessoa cumpre, certifica-se, inclusive. Eles atuam lá dentro, inclusive. Exatamente. São chamados para atuar lá. Professores vão para lá, é uma escola. É uma escola. Perfeito? Então, é importante que entenda-se que, além de existir um estabelecimento educacional dentro do presídio, que segue as mesmas diretrizes da Secretaria de Educação, ou que a Secretaria de Educação determina para a educação pública do Estado, sendo ela de primeiro grau ou ensino fundamental, ela é o quê? Obrigatória. Então, os estabelecimentos obrigatoriamente precisam fornecer, oferecer
essa assistência aqui educacional. Tranquilo? Artigo 18A foi acrescentado em 2015. Tá? Esse artigo 18A, ele foi acrescentado em 2015. Olha o que diz o artigo 18A. O sistema, o ensino médio regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Tá? Então, o artigo 18A determina que o segundo grau, só que repara bem, eu falei para ti que isso foi mudado em 2010, não foi? Ou tipo, em 2015. Qual é o termo que ele usa aí? Ensino médio. Viu como ele já adequou? Porque aqui nós já temos, né, uma nova realidade de nomenclatura. Então, o ensino médio, tá? Então, o ensino médio, ele deverá ser implementado, né, pelo Estado. É isso que o 18A está falando. Tá? Então, ele diz aqui, é o ensino médio regular ou supletivo, né? Tem o DESU, tá? Então tem o DESU, o cara pode fazer. Ele pode fazer o regular, não, eu quero fazer, vou estar aqui 15 anos, estou com pressa de completar o ensino médio, tá? Vou fazer o regular, ou seja, cada ano um ano escolar, um ano letivo, tá? Aí o cara diz assim, não, eu vou passar aqui só um ano, pô, vou aproveitar logo, vou tirar o meu ensino médio. O que ele faz? Faz o supletivo. Perfeito? Aí vai da estratégia dele. Eu faço o supletivo, depois eu faço o concurso para a SEAP. Gostei daqui, vou. Mas agora... Então, olha só. Então, o ensino médio regular ou supletivo, ou ainda aquele com formação geral ou educação profissional, lembra que a formação também pode ser profissional? Então ele pode fazer também um ensino médio voltado para a formação profissional. Será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização, porque é o seguinte, a partir de 88, a Constituição, ela determinou que a educação básica deveria ser universal. Até 88, o que era obrigatório para o Estado era o ensino primário, né, o primeiro grau, tá? Ou o ensino fundamental. Só que com a Constituição de 88, o ensino médio, juntamente com o ensino fundamental, que a gente chama de educação básica, ela se tornou obrigatória. Então, por isto que, em adequação ao preceito constitucional, os estados devem também o quê? Implantar o ensino médio. Por isso, o artigo 18A foi acrescido aí à LEP. Tranquilo? Perfeito. Diz o parágrafo 1º também, né, dessa mesma reforma de 2015. Olha só, acrescentaram aqui o parágrafo 1º. O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativo e financeiramente com o apoio da União, não só com recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou à administração penitenciária, ou seja, alguém tem que pagar esse negócio. Quem vai pagar? A União e o Estado e as prefeituras. Ainda bem que é com o dinheiro deles, né? Do Estado. É nosso, né? O Estado não cria dinheiro para si, tá? Ele tira de quem produz. E quem é que produz? Nós. Nunca esqueçam disso. Né? Então, olha só. Parágrafo 2º, também de 2015. Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Como é o nome disso? EJA.
Tá? Então aqui ele só está, né, complementando, ó, se for para ser, tá, uma educação então agora total, básica, né, universal, então bora colocar EJA, né, vamos colocar alfabetização para jovens e adultos e tudo mais. Então tudo isso começou a ser previsto a partir da reforma de 2015. E o parágrafo 3º que diz: a União, os estados, os municípios e o DF incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias do ensino o atendimento aos presos e às presas, legal, EAD. Tá? Então pode haver também educação à distância. Tá? Então, por exemplo, o governo pode instalar lá no estabelecimento prisional, tá, salas de aula virtuais. Pode contratar, né, por meio de um processo seletivo, de uma licitação, tá, uma plataforma educacional, dizer, olha, vocês, a gente vai contratar vocês vão ministrar aula, eu exibo lá para os detentos, eles cumprem lá o horário de estudo deles, fazem as provas online, etc e tal, sem certificado, de boa. Né? Então, é possível isso? Sim, é possível. Está previsto, inclusive, essa possibilidade. Ok? Afinal de contas, há recursos para isso. Há recursos para isso. Tranquilo? Pessoal, como é bonito a LEP? A LEP é linda. Tá? Artigo 19. O ensino profissional. Então vamos lá. Esse ensino profissional. Vou pagar aqui a assistência material. Tá? O ensino profissional, como é que esse ensino profissional vai ser composto dentro dos estabelecimentos penais? Olha só o que ele fala aqui. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Tá? Então, vamos lá, a gente está falando aqui, tá, do ensino profissionalizante, né? O ensino profissionalizante. Ele poderá ser ministrado, né, com dois propósitos. O primeiro dele é o quê? Em nível de iniciação. Em nível de iniciação, ou seja, para iniciantes e os iniciados já naquela formação, eles poderão fazer o quê? Aperfeiçoamento. Tá? Aperfeiçoamento. Tá? Então o cara diz, olha, diretor, eu já sou serralheiro aqui, tá? Você faz aqui umas coisinhas, tá? Mas eu tenho interesse, né, em aumentar, tá? A ampliar essa minha técnica, melhorar, né, a minha capacitação, fazer umas reciclagens, aprender novas técnicas, soube de um curso, né, que é possível, inclusive EAD e tal. Tá? Dependendo de como se desenvolva a conversa, né, valeria muito a pena. Tá? Não só eu, tem uns 10 aqui também. Inclusive, eu, como já sou iniciado, posso até primeiramente dar uma aula de iniciação para os caras e depois faz todo mundo, né, o curso lá de aperfeiçoamento. Pô, de boa, penso eu que seria até interessante para a instituição, né, garantir esse tipo de serviço, né, de assistência educacional, não só para a instituição, como para a sociedade também. Tá? Beleza. Tá? Parágrafo único do 19. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Tá? Então também será estendido aí a mulher dentro das suas condições. Artigo 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades